Você levante sua mão, amém? Paz, igreja, boa noite. Estão bem? Eu queria falar um pouquinho a respeito... Vou começar, né, pelo significado, né? Quero falar um pouquinho a respeito de dízimo oferta. Dízimo, na palavra, para quem não sabe, talvez alguém não saiba, a palavra dízimo significa 10ª parte, né? Então, o dízimo ele é 10% daquilo que nós recebemos. Amém? Para a gente ficar bem claro, né? Eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios 3. Provérbios 3. Depois uma adoração dessa, né? Tô meio ofegante. Sem preparo. Lá em Provérbios 3, no versículo 9 e 10, nós vamos ler. Amém? Diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Eu quero que vocês se atentem a uma palavra que está nesses versículos que nós lemos. Está escrito honre, honrar. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do verbo honrar. Amém? Honrar, no hebraico, ele significa kabed. Significa reconhecer a autoridade de uma pessoa. No grego, significa timon. Significa estimar, reverenciar, dar valor. E no português, significa dignificar, enobrecer. Muitas vezes nós damos dízimos e ofertas, né? Porque é um mandamento do Senhor. Nós sabemos, né? Sempre, a maioria das vezes, lemos o texto de Malaquias 3:10, né? Que nós precisamos dizimar para que as ofertas e os dízimos supra a casa do tesouro, que é a igreja. Amém? E o Senhor fala que quando nós não fazemos isso, nós estamos roubando. Mas eu queria que vocês se atentassem a respeito da honra, que nós lemos aqui hoje. Honra é quando nós enobrecemos, quando nós reverenciamos. E ali no texto de Provérbios vai falar um pouco de honra. E muitas vezes nós esquecemos dessa parte. Porque o Senhor ele não está interessado no valor que nós damos, amém? O Senhor ele está interessado naquilo que está no nosso coração. O Senhor está interessado se nós amamos mesmo o Senhor mais do que o dízimo que nós temos que dar. Se a gente dá com tristeza ou se a gente dá com alegria. Se quando eu estou dizimando ou quando eu estou ofertando, é algo para eu honrar o meu Senhor ou eu estou fazendo porque é uma lei. Amém? Se eu estou fazendo entristecido. Então, eu gostaria que vocês pensassem se quando vocês estão dando dízimo e a oferta de vocês, se vocês têm honrado o Senhor. Se vocês têm agido com honra. Amém? Lá em Marcos, abram lá um texto para mim. Marcos, nós vamos ler um pouco o texto. É um texto conhecido. Estou ofegante, né? Marcos, capítulo 14. Capítulo 14. Esse texto a gente usa muito para falar sobre adoração. Que é aquela mulher que ungiu o Senhor Jesus. Amém? Marcos 14. A gente vai ler o versículo 9 só. Para quem conhece, né? A mulher ungiu o Senhor Jesus. E Judas fala assim, poderia ser vendido e ser dado aos pobres. Amém? Então nós sabemos que aquilo que ela ofereceu ao Senhor tinha valor financeiro também. Amém? Então, o dízimo é uma forma de adoração. Amém? O dízimo e a oferta que nós damos, ele é um mandamento, mas quando nós fazemos isso por honra ao Senhor, para enobrecê-lo, é uma forma de adoração. Lá no versículo 9 diz assim, ó: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Amém? Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, não precisa ler uma parte B,
a gente vai ouvir o Senhor Deus falando assim, que Ele dá honra a quem o honra e quem o despreza, Ele desprezará. É assim que está escrito lá. E aqui o Senhor Jesus, uma pessoa honrou Ele. E Ele deu honra a essa mulher, porque até hoje nós lemos sobre ela. Amém? E é assim que acontece com os dízimos e com as ofertas. Quando nós recebemos, quando o Senhor nos abençoa em prosperidade, é conforme nós temos honrado. Eu acredito dessa maneira. Amém? Amém? Às vezes a gente acha que está honrando o Senhor, mas a gente faz por causa do mandamento. Será que o nosso coração está para enobrecer o Senhor? Será que realmente a gente tem feito como uma mulher lá do vaso de alabastro, que se tu colocar, ela fala que ela deu tudo o que tinha. Tudo. Eu não estou falando para você vender sua casa e vender seu carro e depositar aos pés do Senhor. Mas é com alegria que você está fazendo? A oferta, ela também é um mandamento. Nós nos movimentamos tão bem quando é uma oferta específica, irmãos. Quando alguém está precisando pagar uma conta, quando alguém está precisando de alimento, né? Isso é digno. O Senhor fala que nós precisamos, né, ajudar os irmãos nas aflições. Mas e a oferta aqui? E a sua oferta, como da viúva pobre, né? Não vamos abrir, nós sabemos a história. Que deu tudo o que tinha da oferta para enobrecer o Senhor, porque ela queria honrar a Deus. Nós temos ofertado? O nosso coração é tão disposto que nós não precisamos ver ninguém em situação e agonia. Tudo é do Senhor, que a gente vem para honrá-lo, a gente dá uma oferta boa para honrá-lo. Nós fazemos dessa maneira? Então a gente precisa pensar no seguinte: honre o Senhor com os seus bens. Honrar é enobrecer. Então que essa palavra fique no coração de vocês. Nós temos enobrecido o Senhor? Nós temos feito a diferença? Ou nós somos como o jovem rico? Nós obedecemos os mandamentos, mas o amar a Deus sobre todas as coisas ainda não está lá. Se a gente lê a parábola do jovem rico, o Senhor pergunta alguns mandamentos para ele. E não pergunta o amar a Deus. É porque ele não amava a Deus. Ele não quis deixar as riquezas. E muitas vezes nós estamos dessa maneira. Amém? Que a gente reflita, né? Se nós temos enobrecido o Senhor. E que a gente venha trazer com alegria. Que a gente entenda que isso é para o Pai. O Senhor não precisa. Vou dar um exemplo para vocês. Nós não vamos abrir. Mas eu vou falar que está lá na palavra. Vocês já escutaram. Quando Deus ele pede Isaac para Abraão, ele não quer Isaac, ele quer Abraão. E é a mesma coisa quando se trata de dinheiro conosco. Amém? Era um sacrifício muito grande para Abraão. Era um sacrifício grande para Abraão. E o Senhor queria saber a que ponto que ele o honrava. Então a gente precisa saber onde está o nosso coração. Um exemplo que é diferente desse, Ananias e Safira. Levanta uma oferta alta, mas o coração deles não estava em honrar o Senhor. Estava em ganhar a honra de homens. Então nós precisamos ver onde que nós estamos honrando o Senhor. Amém? Todos já entregaram os envelopes? Quem não entregou ainda, se tem mais alguém que quiser ofertar depois dessa? Amém? Glória a Deus, vamos orar? Orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, estenda as mãos para cá, por favor. Nós colocamos a sua presença, os dízimos, as ofertas, Pai, os dizimistas, os ofertantes dessa casa, Pai, as tesoureiras, Pai, a Jéssica e a Hannah, Pai, que o Senhor venha nos dar capacidade e sabedoria para administrar aquilo que é teu, Senhor. Nós sabemos, Pai querido, que o Senhor, Pai, abre das portas do céu, Pai querido, e nós queremos aprender a te honrar, Pai, nos dízimos e nas ofertas, Senhor. Que essa palavra venha gerar frutos nos nossos corações, Pai, que o Senhor venha multiplicando na vida dos meus irmãos que têm entendido, Senhor, a 30, 60, 100 por um, Senhor. Aqueles que têm honrado o teu nome, aqueles que têm usado tudo, Pai, para te glorificar. Que o Senhor, Pai, venha gerar frutos e que nessa casa nada falte, Senhor. Que o Senhor venha com prosperidade, Pai, sobre essa igreja, sobre os membros, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos levantar um clamor aqui, não só pela vida do Brito, mas pela vida também do pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo, ele é
ele é esposo da pastora Marisa, que é a avó, né, da Duda e do Lucas. Eu acabei de ficar sabendo aqui que ele foi entubado, está em coma induzido. Os rins estão parando. Eu queria que nós levantássemos um clamor pela vida deles. Sempre oram, né, pela minha vida, eles me cobrem de oração. Constantemente eles me ligam. Oram por nós aqui, pela geração do 7. Então eu queria que nós, como igreja, nós levantássemos um clamor agora pela vida do Brito. O Brito está melhorando, graças a Deus, amém, irmãos? Hoje eu tive a oportunidade de falar com ele. Ele está melhorando, está falando, está comendo. A saturação está voltando ao normal. E ele tem consciência de que é o Senhor Jesus que está fazendo isso, amém? E agora o pastor Oswaldo, que é pastor lá em Cáceres, da Adna, é só por um milagre. Mas nós cremos que o Senhor, a igreja lá está orando, nós vamos orar aqui também, amém? Nós vamos orar pelo Igor também. O Igor, quando estava indo para a igreja, ele falou que estava indo para o carro, que disse que a temperatura, o Igor, esposo da Branca, a temperatura dele estava aumentando e ele estava indo para o carro. Eu tentei falar com eles agora, eu não consegui. Mas nós vamos colocá-los na presença do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, a vida do pastor Oswaldo, que está lá, Senhor, em Várzea Grande, internado, Senhor. E nós sabemos que a última palavra ela é sua, por isso nós pedimos um milagre, nós intercedemos aqui como igreja pela vida dele, Senhor. Pai, que a tua palavra, Senhor, ela venha se cumprir na vida dele. Nós sabemos, ó Pai, que os médicos têm diagnóstico, mas nós cremos no médico dos médicos. Nós pedimos agora, Espírito Santo, Rei Jesus, que o Senhor entre naquela sala, Pai. E se for da tua vontade, que o Senhor restabeleça, Pai, a saúde do pastor, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos o Brito também em tua presença, Pai. Clamamos, ó Pai, pela tua misericórdia sobre a vida do Brito, Pai, da Fabi, da família dele, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor esteja lá com eles, que ele melhore, ó Pai, de uma forma que todos fiquem espantados, Senhor, e saibam que não é uma obra de homem, Senhor. Colocamos da mesma forma a vida do Igor, Senhor, que estava indo para o carro. Que os teus anjos estejam acampados ao redor dele, Senhor. Nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos neste momento também, dessa congregação e também aqueles que não são. Visite ali o centro de afecções, visite os hospitais, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei que existe um clamor chegando até os céus dessa epidemia, Senhor. E só o Senhor tem poder, ó Pai, para pará-la. Por isso nós clamamos ao Senhor, que a última palavra seja tua, que o Senhor cumpra os teus propósitos, pois nós cremos no Senhor Jesus. Em nome do Rei, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo é que nós oramos. Aleluias, amém. Aplauda ao Senhor aí. Amém. Senta aí. Estamos um pouco limitados, né? A casa de oração masculina não pode vir. Eles estão em 15 pessoas mais ou menos. E o exame lá do rapaz, do Eduardo, está com suspeito, deu negativo. Então, na verdade, eles já poderiam vir hoje, mas como nós temos na igreja, né, irmão? 50 pessoas. No mercado pode, não tem problema. No Gonçalves tinha hoje 500 no mínimo, só na parte de fruta e verdura. Só que lá o corona não é proibido a entrada, está proibida a entrada do corona, então ele não entra. Mas nós respeitamos isso, né? E nós não vamos justificar o nosso erro pelos erros dos outros, né? Amém? Então, vamos continuar fazendo a nossa parte. Aleluias! Mas que é estranho, é muito estranho. Mas eu entendo que essa epidemia, ela trouxe confusão em todas as áreas, né? As pessoas nem sabem o que fazer. Então nós não podemos nem falar nada da prefeita que acabou de assumir, já pegou uma pedreira dessa. Que nós podemos fazer é abençoá-la, orar pela vida dela, que ela tenha sabedoria junto com o seu corpo de governo e que Jesus o mais rápido possível sane, né, esse problema de epidemia. Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo, irmãos, lá em Provérbios. Eu queria falar um pouquinho mandar um beijão aí para o Brito e para a Fabi, que estão assistindo. Os demais irmãos que estão online. Prometo que eu vou dar tchau antes da hora do Damião desligar, tá? Vou falar tchau, gente. Fiquem na paz do Senhor. Provérbios. A hora que você estiver com frio, aí você grita, tá, irmão? Ninguém está com frio. Ou ninguém grita mais, né? Porque... Provérbios, vocês que nos visitam, para nós é uma honra tê-los aqui. Sinta-se em casa, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 22. Eu queria falar um pouquinho essa noite, irmão, sobre herança.
que nós temos deixado para a geração posterior. Eu creio, irmão, não se ofenda comigo, mas eu creio que a nossa geração, ela é uma das gerações mais egoístas que já existiram, né? Mas não é algo somente nosso. Eu vou demonstrar na palavra de Deus que existiam, né? Existiam outras pessoas que também não pensavam no amanhã, ou não plantavam para o seu filho colher. Mas algo que eu quero perguntar para vocês, a gente lê Provérbios aqui 13, eu vou ler, depois eu vou perguntar, amém? Diz assim, ó: o homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Vou ler de novo: o homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos. Amém? Vamos orar? Estende as mãos para mim aqui. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa aqui essa noite. Não por nós merecemos, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor cumpre a Tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo. Eu me submeto ao Senhor, que essa palavra ela venha gerar em nós, conforme o Teu propósito e a Tua vontade. Seca este lugar, Pai, que nenhum inimigo, ó Pai, tenha acesso mais a este lugar. Em nome de Jesus, aleluias, amém. Aplauda ao Senhor aí. Amém? Então eu queria falar um pouquinho, irmão, sobre herança. E eu queria fazer uma pergunta para você. Ainda que você não tenha filhos físicos, mas qual é a minha e a sua contribuição para a geração que virá? Eu queria que nós nos perguntássemos isso essa noite. E principalmente, qual tem sido a nossa maneira de proceder? Eu vou te falar algo aqui. Que, se você pensar como eu, irmão, é porque realmente nós estamos pensando errado. Você crê que a água potável do mundo um dia pode acabar? Alguém crê mesmo? Alguém crê? Agora eu vou perguntar outra coisa. Isso é uma pergunta, não é espiritual, né? A sua maneira, então, a sua maneira de consumo da água, ela está sendo responsável para que não falte para os filhos dos seus filhos? Sim ou não? Não. Por quê, irmão? Porque nós somos uma geração egoísta. Sim ou não? Sim. Nós vivemos, irmãos, na totalidade em nós. E nós não nos preocupamos muito. Por quê? Porque nós não cremos que certas coisas podem deixar de existir. Se essas coisas físicas, elas podem deixar de existir, irmão, ainda mais questões espirituais, muito mais. Por isso que eu e você, que somos adultos e influenciamos gerações, nós temos que nos perguntar: será que o que nós temos plantado servirá de colheita para as pessoas que estão lá? Vou te fazer outra pergunta. 2 Crônicas capítulo 20 diz que Josafá era um ótimo rei. Só que de repente se levantou o inimigo contra Josafá. E a Bíblia diz então que Josafá ele chamou todo Judá, congregou Judá, e eles fizeram jejum, e eles oraram ao Senhor, e eles começaram a adorar ao Senhor. E o inimigo foi destruído, né? Então ali houve uma vitória. O inimigo foi destruído. Através do que? A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 20 que quando o povo se pôs em adoração, o inimigo era de Moabe e Amon, eles se levantaram contra os do Monte Seir, era Edom, Moabe e Amon. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos sobre a terra contra Judá. O inimigo ele caiu. E eu pergunto para você, irmão, se Josafá não tivesse tomado essa atitude, o que aconteceria com toda a posteridade de Josafá? Eles estariam vivos? Sim ou não?
com certeza o inimigo entraria e mataria. Amém, igreja? Tem alguém vivo aí? Tem alguém vivo aí? Se os inimigos entrassem, irmão, se entrar um grupo de pessoas aqui para nos matar, eles conseguirem entrar, eles poupariam crianças? Não. E agora eu vou chegar à pergunta: se a sua posteridade depender da sua adoração, irmão, até que ponto chegarão os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Se a tua posteridade depender do meio do teu zelo, até que ponto os meus filhos e os teus filhos, aqueles que são nossa herança, herdarão a terra? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não pense que você chegando 8 horas aqui no culto, no meio dos louvores, irmão, você vai conseguir algo de Deus. Tem gente que chega aqui 6 horas da tarde. Se eu sou Deus, eu for dar algo para alguém, eu dou para quem chega às 6 horas. Você não? Deus é justo, fiel. Só uma pergunta, só essas 3 perguntinhas para vocês. Abra sua Bíblia aí comigo. E outro, quando o Jô estava lendo Êxodo, eu me atentei para uma coisa, de como esse egoísmo ele vem desde antigamente. Êxodo capítulo... Está feliz ainda? Amém? Talvez você não fique até o final, mas não vou me importar com isso não. Sabe por quê, irmão? Porque se o que você está plantando hoje, irmão, você e eu não tivermos consciência do que as pessoas vão colher, é em vão. A nossa vida é em vão. Ou você quer que os teus filhos e os meus filhos passem por o que a gente já passou? Você quer isso? Então nós precisamos mudar nossa mente. Aí você pode falar, mas se ele passar por tudo isso e ele conhecer Jesus como eu, tá bom, me ensina a não conhecer. Por isso que nós temos que mudar a nossa mentalidade, né? Vamos lá? Abre aí Êxodo capítulo 5. Prometem até às 9h30, tá bom, irmãos? 9h30, horário pastora de qualidade. Chega que se eu for até 15 para as 10 aqui, meu, chego em casa, ela deve estar assistindo, não fala nada, é um amor de pessoa. Êxodo capítulo 5, versículo 21. Diz assim: então, eu vou ler o 20. Assim que deixaram a presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estava à espera deles, e os responsabilizaram, que Yahvé vos observe e julgue, pois os tornastes odiosos, fala comigo, odiosos, aos olhos do Faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes espada na mão para nos matar. E quando eu li isso aqui saltou nos meus olhos, sabe por quê, irmão? Porque o povo, eles estavam falando que agora que eles descobriram que Faraó odiava eles, agora nós descobrimos que Faraó nos odeia. Mas por quê? Porque nós estamos trabalhando mais. E o engraçado, irmão, desse contexto é que Faraó ele representa o diabo, né? E Faraó ele já tinha feito algo pior. Se você voltar lá no capítulo 1 de Êxodo, Faraó ele tinha matado, irmão, todos os filhos homens que nasciam dos hebreus. E o interessante é que em nenhum momento eles reclamam disso. Eles reclamam do trabalho, da escravidão, mas da morte da sua posteridade eles não reclamam. E às vezes nós somos assim. Amém? Acho que vou colocar um som aqui, né? Não vou não. Amém? Às vezes nós somos assim. Nós reclamamos, irmãos, e fala para o seu irmão nada, irmão, agora você descobriu que o diabo te odeia? Fala, você descobriu que o diabo te odeia agora? Ele te odeia a todo momento. O problema é, irmão, que quando está acontecendo com as pessoas, seja até filhos, posteridade ou filhos espirituais,
não é conosco, nós não vemos o ódio do diabo. Nós vemos a raiva do diabo quando acontece com a gente. É o que o povo estava falando. Eles ficaram bravos com Deus que com Moisés, por quê? Porque agora eles estavam trabalhando mais. Ah, o diabo se levantou contra mim, sim, mas quando o teu filho, ou as pessoas que você cuida, estava lá no mal, na pior, assistindo porcaria, fazendo um monte de coisa, irmão, o diabo não estava te odiando então? Quando o meu teu filho não quer vir para a igreja, quer ir passear para a rua, quer fazer e tal, então está tudo tranquilo? Isso, irmão, que nós temos que pensar. Então o diabo já odiava o povo fazia muito tempo. Fazendo o quê? Matando a sua posteridade. Agora, quando é que nós achamos, irmãos, que tem algo errado? Quando o inimigo se levanta contra nós. Sabe por que eu estou falando isso? Por causa das referências. Referências. Aquele Neymar, cara, eu queria um dia encontrar com ele. Porque ele não sabe o poço que ele está cavando. Todo final de ano e carnaval ele faz uma maneira, irmão, de ser o maior, péssimo exemplo de uma nação. Influenciando muitos jovens. Porque ele é um cara sem limite. Sim ou não? E como nós precisamos, irmão, de referências. Então o diabo tem se levantado com essas referências. Até homens de Deus que eram para ser referência, irmãos. A gente vai ver, influencia a próxima geração a não ser adorador. O que está fazendo? A mesma coisa de Faraó, matando. Ou não? Está matando. Às vezes é pior do que Faraó, porque está matando antes de nascer. Matando o espírito profético nas igrejas. Tirando a próxima geração. Então, irmãos, isso que nós temos que nos perguntar, irmãos. O que nós estamos plantando, a maneira que nós estamos movimentando, isso que nós estamos construindo. Nossos filhos têm herança. Você e eu lá na nossa casa, que é o principal. Os nossos filhos vêm, as pessoas que convivem conosco vêm, um homem e uma mulher de Deus. Porque é isso que nós estamos construindo. Não vai dar para a gente cobrar, irmão, dos nossos filhos, das pessoas que caminham com a gente, algo que nós não fazemos. Não é verdade? Sim ou não, igreja? Eu sou um pouco mais carente que o Jôs, tá? Fala comigo, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, nós precisamos nos preocupar com isso. E Israel não se preocupava. Eles não estavam se portando, irmão, com a geração que herdaria. Tanto é que você vê em Juízes que morria alguém, Israel se corrompia. Por quê? Eles não tinham esse cuidado de ensinar para a próxima geração. O outro exemplo que eu quero te dar, para a gente não se deter muito em coisa ruim, abra lá comigo 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. Vocês estão entendendo? Talvez, irmão, você e eu, nós sejamos como Abraão. Nós vamos peregrinar por muitos lugares. E talvez eu e você não tenhamos um palmo de herança. Mas talvez o teu filho, o meu filho, físico ou espiritual, herde tudo isso. Você crê nisso? Tudo que você está construindo hoje, irmão, nós vamos ver isso. É para deixar... tudo certinho, irmão, para que as pessoas que vão vir após nós, elas não tenham tanto trabalho quanto nós estamos tendo. Você crê nisso? Amém? Então tudo que você passou serve. Tudo que você passou de ruim serve para que você não queira na próxima geração. Amém, igreja? 2 Reis 20. Glória a Deus. Vou ler a partir do versículo 12.
Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo que Ezequias havia estado doente e se recuperara. Ezequias deu audiência, fala comigo, se reuniu. Fala mais alto, se reuniu. Amém? Aos mensageiros e apresentou-lhes todo o palácio, seus tesouros, a prata e o ouro, as especiarias, os melhores óleos, seus depósitos de armas e tudo quanto havia nos seus muitos armazéns. Não houve nada no seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrassem com alegria. Para quem que Ezequias mostrou? Para a Babilônia. Para o rei da Babilônia. Ezequias abriu a porta do templo para o rei da Babilônia. Vamos continuar. Então, versículo 14, o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e indagou-lhe: que desejavam aqueles homens e de onde veio tal comitiva para te visitar? Ezequias respondeu: vieram de um país longínquo, da Babilônia. E Isaías seguiu interrogando: e o que é que observaram em teu palácio? Ao que Ezequias esclareceu: ora, viram tudo o que há no meu palácio. Nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías declarou a Ezequias: ouve, portanto, o que diz a palavra de Yahvé. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio. Todos os tesouros que teus antepassados acumularam até hoje. Nada ficará aqui, assim diz o Senhor. Dentre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Para um pouquinho. Se alguém fala isso para você, irmão, qual seria a sua reação? Sabe o que o profeta está falando aqui? Vão castrar os seus filhos homens para eles servirem lá no rei, lá no palácio do rei da Babilônia. Qual seria a sua reação? Porque olha a reação de Ezequias. Então considerou Ezequias a Isaías: que cumpra a boa vontade de Yahvé que anuncias, porquanto o rei compreendeu que viveria em paz e seu reino não veria o castigo futuro. Fala comigo, misericórdia. Então Ezequias, irmão, ele não se importou se os filhos dos filhos dele seriam castrados e levados para ser servos do diabo. O importante é que ele não veria, o importante é que ele não sentiria, como aquele ditado popular que diz o quê? Que os olhos não veem? Exatamente. Ele não quis nem saber, irmãos. Ele achou que a palavra era boa, por quê? Porque o reino dele teria paz. E eu pergunto para nós, irmãos, será que nós não somos assim? Às vezes, para ter paz em casa, eu pego meu celular lá e entrego para o meu filho. E nem monitoro o que ele assiste. Não é verdade, irmãos? Mas o que eu estou construindo? Eu estou, às vezes, castrando ele espiritualmente. E nós mesmos fazemos isso. Não é verdade? Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade em correção. E nós estamos cooperando, irmão, para que eles sejam castrados espiritualmente. E vão servir o rei da Babilônia mais à frente. O outro homem, que eu não vou, nós falamos aqui direto dele, é Eli. Ele foi um homem que ele não corrigia os seus filhos. E o que aconteceu? Foram mortos. Ele via tudo que os filhos faziam de errado e ele não corrigia. Deus não queria, irmão. Deus não estava preocupado com a atitude dos filhos. Deus estava preocupado com a atitude de Eli. Entenda uma coisa. Se você tem uma aliança com o Senhor, irmão e irmã, Deus vai cobrar de quem tem aliança. Amém? Amém, igreja? Deus vai cobrar de quem tem aliança. Se o Senhor está dando para a nossa geração algo, Ele não vai cobrar da geração depois.
posterior. Não, ele vai cobrar da nossa geração. A palavra de Deus só se cumpriu na vida de Isaac, irmão. Que Isaac se tornou herdeiro depois da morte de Abraão. Jacó só se tornou herdeiro depois da morte de Isaac. Se eu e você não entendemos, irmãos, que Deus, a maneira que eu e você, nós plantamos, a maneira que eu e você, nós andamos, Deus vai cobrar de mim e de você a nossa negligência. Fala comigo, misericórdia. Amém? Não vou fazer a brincadeirinha lá não, né? Hoje não, né? Amém. Alguém falou não aí, vou fazer. Psicologia do reverso, né? Então, irmãos, eu preciso entender isso. A maneira que eu e você nós estamos plantando são o que as gerações elas vão colher. Esse asfalto que está aí na frente, talvez eu e você não tenhamos nem pagado imposto para ele ser colocado aí. Uma geração anterior fez isso. Os lugares onde você vai, uma geração anterior fez. A maneira que nós somos hoje neopentecostais. Sabia que você é neopeteca, né? Eu vou perguntar para vocês falar, eu sou neopeteca. De onde que veio? Você sabe de onde que veio? Avamento da Rua Azul, vocês sabiam disso? Veio lá, ué. Surgiu as Assembleias de Deus. Dali surgiram os ministérios. Então alguém plantou lá, irmão, pagou o preço. Veio da onde? Dos apóstolos. Que veio da onde? Jesus. Que veio da onde? Hebreus capítulo 11. Então nós não podemos ser negligentes, irmãos. E igual fazer muitos, né? Muitos fazem. Sentar e chorar e falar, eu não sou ninguém realmente, irmão. Nós não somos ninguém. Só que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando o Espírito Santo habita em você, a partir daquele momento você tem uma responsabilidade geracional. Agora, irmão, você é um semeador. Eu sou um semeador. E outros vão um dia colher. E vão comer do fruto que eu e você estamos plantando. Se você e eu não tememos o Senhor agora, estamos plantando para a nossa ruína, irmão. A nossa geração, ela colherá aquilo que nós estamos plantando. Então não pense, irmão, que a nossa paz agora, nós podemos descansar. Eu quero dar um dado para vocês aqui, que não é muito legal. Mas a maioria, irmão, dos jovens hoje, das crianças, não são alfabetizados. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso, irmãos? Se você chega lá no CESEA, que é o Centro de Menores Infratores, se você pedir para um aluno daquele que sabe aprender a ler uma página da Bíblia, irmão, ele fica uns 15 minutos. Não é quem vai lá, não é assim? E eu pergunto para você, irmão, não foi uma geração que plantou isso lá atrás? Uma geração que tirou o investimento na educação? Não foi uma geração diabólica? Sim ou não? E a igreja estava fazendo o quê? Vivendo nas bênçãos. Por que é importante ler? Conhecereis, e a verdade vos libertará. Uma pessoa que não lê, irmão, ela tem menos possibilidade de ser um homem e uma mulher de Deus. Sim ou não? Sim. Então o diabo ele investe pesado, irmão. Vou fazer outra pergunta para você. Você acha que na Venezuela existe alguém agora na Venezuela preocupado com estudo? Em estudar? Fazer faculdade? Sim ou não? Não. Estão preocupados em quem, irmão? Em comer. Foi tirado deles. Agora eu pergunto para você, quem foi que semeou isso lá? O diabo. O
diabo semeou isso lá. Vocês viram como nós somos negligentes? Ah, mas nós não somos a Venezuela. Sim, irmãos, mas o que nós estamos fazendo para mudar a nossa realidade aqui? O quê? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos plantando para a próxima geração? Como que nós temos nos movido? Como que Deus vai derramar um grande avivamento, irmãos? Se nós estamos preocupados só conosco. Porque quando se fala de avivamento, irmão, eu e você nós pensamos o seguinte: vai vir a onda do Espírito Santo, nós vamos chapar todos e cair no chão. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Tenha coragem de falar, porque é isso que todo mundo pensa. Se reunir em estádio para dançar, mas sabe o que é avivamento, irmão? É quando o Espírito Santo alcança todas as áreas de uma sociedade corrupta. Todas as áreas. Isso é avivamento. Agora como que Jesus... Agora eu pergunto para você, irmão, vamos, não se ofenda comigo. Fala para o seu irmão, não se ofenda com o pastor, irmão. Vamos dizer, irmãos, que nós... Vou te falar o que eu penso, que eu nunca falei para ninguém. Mas eu creio que nós vivemos de unção. Faça comigo, uns são, outros não são. Mas eu creio que nós vamos crescendo e Jesus ele vai derramando unção sobre nós. Ó, você avançou de nível, vou te dar unção agora de sinais e maravilhas. Vou te dar esse dom. Vou te ungir. E vamos dizer que o grande avivamento, que Deus ele vai derramar, vai ser uma capacitação sobre a igreja tremenda, sobrenatural. Jesus vai vir, que as pessoas vão, né, falar em francês, italiano, e vai ser aquele maravilha. Vou fazer uma pergunta para você agora. Só que Jesus ele não quer nenhum tipo de corrupção na igreja. Faça comigo, tchau, avivamento. E aí? Por que, irmão? Porque o que nós estamos plantando é para nós mesmos. O que nós estamos fazendo dá para o gasto. Não dá para o gasto? A gente vem aqui, quem sentiu a presença de Deus hoje? Amém, né? Mas e para impactar uma sociedade? Isso que o William pregou, né, sobre Evan Roberts. Orou dos 13 aos 26 anos. Lá vocês sabiam que o país de Gales ele parou. O campeonato nacional de futebol parou, porque as pessoas só queriam se reunir para adorar Jesus. Todos os outros entretenimentos pararam. Se você pegar um jovem hoje, irmão, de classe média, vamos num mundo sem o corona. Um jovem de classe média alta, uma jovem de classe média alta, que tenha lá seus 20 anos de idade, né? Que o pai seja rico e mora, por exemplo, numa cidade igual ao Rio de Janeiro, e ele tenha condições de frequentar os melhores lugares. Eu pergunto para você, se a igreja chegar até ele, irmão, a igreja tem algo melhor a oferecer do que o pecado que ele está vivendo? Seja realista. Seja realista, fala comigo, sim ou não? Não tem, irmão. Não tem. Não estou te condenando, não, amém. Eu falei do Rio de Janeiro, amém, irmãos? Só estou querendo dizer, irmãos, que nós estamos fazendo muito pouco para a próxima geração. Nosso preço ele é muito baixo para a próxima geração. Nós estamos olhando só para nós mesmos. Se Jesus claramente ele falasse para nós, como ele já falou muitas vezes, que o avivamento, quem vai ser não é fundamental. Como é que é ator principal e tem o? É ator principal, né? Que nós seremos coadjuvantes naquilo que Deus vai fazer na sociedade. Mas que os filhos de cada um que está aqui hoje, cada um, não pode ser bebê, não importa. Os filhos espirituais também, daqueles que chegaram aqui primeiro, serão os principais no avivamento.
Eu pergunto para você, irmão, a maneira que nós estamos instruindo-os, Deus ele pode fazer? A nossa maneira justa de andar com o Senhor, eles podem copiar de nós? Tem um vídeo na internet, depois você pesquisa, que uma pastora vai pregar. Já viram isso? E o menininho pega o microfone dela e começa a cantar Caneta Azul. Eu não sei que música é Caneta Azul, só sei que é mundano. E ela acabou com... Está repreendido, está amarrado. Adianta amarrar o que a pessoa solta em casa? Adianta prender o que está solto em casa? Adianta, irmão? Não. Amém? Eu vou para as coisas boas agora, amém? Fala para o seu irmão assim, mas há solução, irmão. Aleluia. É só eu e você tomarmos vergonha na cara. É só, irmão. Simplesmente. Primeira coisa, se arrepender. E arrependimento, irmão, não é quando eu choro. Arrependimento é quando há uma mudança de atitude. Amém? Como que eu quero cobrar, irmão, das pessoas algo que eu não vivo? Não dá. Abre aí comigo. Lá em 1 Crônicas capítulo 22. Estou entendendo? Fala para o seu irmão do lado. Os meus filhos, físicos e espirituais, não serão castrados pelo rei da Babilônia. Amém, irmão? Não mostre os tesouros para o rei da Babilônia não, irmão. O que é mostrar os tesouros? Mostrar suas coisas, ter comunhão com ele. Viu o que Ezequias fez? Teve audiência. Teve comunhão. Tenha comunhão com ele não. Não deixe ele entrar dentro da sua casa não. Levante altar de adoração ao Senhor. Não deixe nada lá que entristece o Senhor. Não tenha comunhão. Para que seus filhos também não tenham, eles sejam castrados. Misericórdia, né? Eu falei o quê? 1 Crônicas 22. Como que está o subtítulo aí na sua Bíblia? Pode ler. Pode falar alto. Amém? Davi prepara a construção do... Agora eu pergunto para você, quem foi que construiu o templo? Salomão. Mas Davi fez o quê? Preparou do capítulo 22, depois você lê em casa, até o capítulo 28, irmão. É Davi preparando todas as coisas para o templo que o filho dele construiria. Você entende isso? Davi, ele preparou tudo, irmão. Tudo. Todas as coisas foi Davi que preparou. Todas. Nós vamos ver alguns... Olha o versículo 5. Olha como tem que ser o nosso pensamento. Davi planejava e dizia... Davi fazia o quê, irmão? Planejava. Então eu e você nós precisamos planejar, irmãos, que nós deixaremos para a geração futura. Amém? Você quer ver algo que funciona? Quando nós começamos, nós éramos umas 10, 11 pessoas. Mais ou menos por aí, né? Por aí. Eu ia falar o único que se perdeu. Não, vou falar isso não. Misericórdia. E nós adquirimos um hábito. Todas as pessoas, desde lá da área lá de casa, começou na área de casa, essa congregação, nós ajoelhávamos e orávamos antes do culto. Todos, nós chegávamos, mudamos lá para o Joga 10,
Quem não for no Joga 10, nunca rolou lá onde os cachorros ficavam. Perdeu. Tem uma galera aqui que eu não vou citar o nome para você não. Nós íamos no Joga 10, chegávamos lá, ajoelhávamos, orávamos. Depois nós mudamos aqui para a Avenida Jamari. Chegávamos, ajoelhávamos, orávamos. Nós mudamos ali para o outro prédio da Avenida Jamari. Todos nós chegávamos mais cedo, ajoelhávamos, orávamos. Hoje nós chegamos aqui, irmãos, ajoelhamos e oramos. Antes nós éramos uns 10 pessoas. Hoje nós somos 100 pessoas, um pouco mais. E muita gente chega aqui, ajoelha e ora. Funciona ou não? Funciona. O que eu não posso fazer, irmão, é parar. É parar. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que persistir. E nós somos assim, o diabo se levantou contra mim. Por que, irmão, que o diabo se levantou contra mim? Não tem leite na minha casa. Para com isso, irmão. Tem gente morrendo lá de coronavírus. Querendo respirar. É ou não é, irmão? Então nós precisamos entender, irmão, parar de reclamar, de murmurar. Ao invés de achar problema, achar solução. Planejar o que nós estamos deixando para outra geração, para os nossos filhos, tanto espirituais quanto físicos. Amém? 5, de 1 Crônicas 22. Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência. E esta casa que ele deve construir para Yahweh deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra, e repleta de esplendor, à vista de todas as nações. Por esse motivo deixarei tudo. Deixarei o que, irmão? Preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Isso que nós devemos fazer. Deixar tudo planejado e preparado. Se eu e você nós não cuidamos, irmão, de pessoas, irmão, nós não aprendemos ainda a ser crentes. Não aprendemos ainda. Vamos pular um pouquinho? Para a gente ganhar tempo aqui. Pula aí comigo lá para o capítulo 28. Versículo 11. Em seguida, Davi entregou a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo. Entregou o que, irmão? A planta. O modelo da construção. Agora, vamos continuar. Depois eu vou perguntar. Dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores, de todas as salas e do lugar do propiciatório. Amém? Olha o versículo 12. Da mesma forma, deu-lhe um modelo de tudo que o Espírito de Deus havia falado em seu coração sobre os pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos, dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos das ofertas sagradas. Amém, irmãos? De onde foi que Davi tirou, irmão, a planta? Fala comigo, do coração de Deus. E nós? De onde você e eu temos tirado aquilo que nós vamos deixar preparado? O nosso planejamento vem de onde? Para a próxima geração. Amém? Vamos continuar? Aqui Davi ele fala de detalhes, né? Mas olha o versículo 19. Então disse Davi a Salomão: tudo isso
me foi revelado pela mão de Yahweh, o Senhor, por escrito. E Deus me deu entendimento para executar todos os seus desígnios e projetos. E concluiu: ser forte e destemido. Realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanime jamais. Porquanto Yahweh, o Senhor, Deus, meu Deus, é contigo. Nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra da construção da casa de Yahweh, o templo do Senhor. Amém, irmãos? Quem foi que entregou por escrito para Davi o que ele deveria fazer? Agora, será que o nosso tempo com Deus, irmão, nós vamos conseguir extrair algo de Deus para nós entregarmos para a próxima geração? E o interessante, quando você continua lendo aqui, lá em 2 Crônicas, que quando Salomão ele acaba o templo e a arca da aliança é depositada, os ministros saem, irmão, a glória do Senhor enche o lugar. Ou seja, tudo que Davi fez realmente foi inspirado, escrito pessoalmente pelo próprio Deus. Agora eu pergunto para nós, irmãos, o que nós estamos plantando, semeando, lançando, fazendo, planejando, vem de onde? Onde está a nossa fonte? Quem é a nossa fonte? Ou se nós não estamos implantando, semeando e planejando, irmãos, quando seu filho e meu filho olham para nós, quem eles veem? Quando os filhos espirituais olham para nós, quem eles veem? Se você e eu nós perguntarmos, irmão, para os nossos filhos, tanto espirituais quanto físicos, aqueles que não conhecem, perguntar assim, fala com sinceridade, onde você acha que está o meu coração? O que eles responderiam se eles fossem sinceros? Porque se o nosso coração, irmão, não estiver aqui, ó, então eles serão piores do que nós. Porque a tendência das coisas é piorar. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 20. Fala para o seu irmão, fica bravo não, irmão. Aquele velho ditado, né? A verdade ela dói, mas ela sara e ela cura, amém? Êxodo capítulo 20.